Boa tarde, gente. Muito bom estar com vocês aqui. Nós idealizamos esse evento pelo seguinte. Uma dos comentários que nós temos sobre a companhia é que é difícil modelar, Pri. Pô, é difícil modelar. Toda hora vocês inventam um segmento, um serviço novo. Geralmente a minha resposta é o seguinte, cara, a VEG também é difícil de modelar. Então a gente deve estar assim no mesmo ponto, né? A VEG é difícil de modelar. Eu não sei se alguém consegue modelar tudo que a VEG faz, deve ser dificílimo mesmo. E aí parte para as simplificações. Nós realmente temos uma dificuldade de explicar, dado que os segmentos são diversos, os serviços são diversos. Era uma empresa que tinha 4 a 5 atividades, e aí se tornou mais de 30 atividades. Elas são atividades complexas, não são atividades triviais. E aí nós pensamos em criar um evento todos os anos, onde nós faremos o seguinte, nós explicaremos as grandes coisas que ocorreram ao longo do ano. Então, esse ano é o início desse, como se diz aqui na linguagem Faria Lima, desse Pocket Meeting. No ano que vem, teremos uma outra, que seria os principais movimentos do ano de 2025, que irão ocorrer, e 2026 também. Então, dessa forma, porque vocês não conheciam ainda o mundo de inspeção em detalhes, e o mundo de etanol, e tampouco o mundo de montagem. Então, vocês vão ouvir praticamente nada de mim, vão ouvir os próprios diretores. Nós temos aqui o Ricardo Viana e o Daniel Moraes. Eles são os líderes das unidades de engenharia de inspeção e integridade e da unidade de montagem. O Daniel ele era o diretor e o CEO da Real Estruturas, e ele é o líder dessa vertical. Então, todo mundo que quiser entender um pouco mais de montagem tem a oportunidade de ouvir e perguntar dele mesmo. Temos aqui o Benedito Campanha, que é o fundador da Welding, provavelmente uma das pessoas com maior conhecimento. Eu sou suspeito, eu acho que ele é o de maior conhecimento em etanol que tem no Brasil, seja de cana ou de milho. Então, também tem a oportunidade de entender do segmento de etanol. Então, eu vou passar para eles. Eu pediria que vocês fizessem as perguntas no final para que nós pudéssemos ter ótimo controle de tempo. Essa está sendo gravada, vai ser disponibilizado no nosso site. Tudo o que acontecer aqui, para os investidores que não estão aqui, vai ser disponibilizado em ato contínuo assim que encerrar o evento. Não está sendo televisionado ou via o YouTube, porque a estrutura de transmissão em tempo real não foi possível colocar aqui. Então, quem começa é Ricardo Viana. Por favor, Ricardo. Boa tarde a todos. Bom, estou com a encomenda aqui de tentar passar um assunto que me parece bastante complexo em poucos minutos. Então, eu já começo também fazendo um convite a vocês, dizendo que eu vou me colocar à disposição para que a gente possa ter conversas mais longas, onde eu possa explicar a estratégia desse case de sucesso, que é a UN de Engenharia de Integridade e Inspeção. Para mim, me dá um conforto muito grande contar uma história de sucesso até aqui, né? Seria muito mais difícil para mim vir explicar aqui um desastre, mas é realmente uma história que eu tenho muito orgulho de ter construído. Posso passar, né? Todos já leram? Vamos lá, eu separei minha apresentação em 3 pedaços, onde de início eu vou contar a história que a gente construiu essa UN de outubro de 2020 até aqui. Depois eu vou falar um pouco sobre a aquisição que a gente fez esse ano e onde ela se insere nos próximos passos aí das avenidas de crescimento que a gente tem à nossa disposição. Então, vamos lá, nós começamos em outubro de 20. Esse álbum de figurinhas que vocês estão vendo aí é um álbum que a gente só foi conhecer na segunda aquisição nossa. Então, na primeira, a gente enxergou que a gente comprou uma empresa de ensaios não destrutivos convencionais com alguma exposição em ensaios avançados. Então, eu vou começar aqui a fazer uma analogia com a medicina. Como se a gente comprasse uma empresa de diagnóstico por imagem. Ela vai fazer exames, e ela tem os exames, desde exames mais simples até exames muito sofisticados, onde entra um capital empregado e muita tecnologia. Então, aqui a gente começou a experimentar os ensaios. Só que a Polyend
que foi a primeira adquirida nossa, ela estava situada no mercado interior de São Paulo, fazendo inspeção de fabricação, que nessa analogia aqui eu vou chamar de exames pré-natal, né, porque ela inspeciona o equipamento antes dele nascer, e muito focada nas fábricas do interior de São Paulo, ligadas ao mercado de óleo e gás. Através dessa aquisição, a gente conseguiu visualizar alguns outros players do mercado e a gente escolheu a Brito Kersh, que foi nossa segunda aquisição na área. Foi a aquisição mais transformacional que nós vivemos, porque nós fomos atrás de uma empresa que estava se destacando nos ensaios avançados e também tinha todo um arsenal de inspeção para acompanhar a vida dos equipamentos. Inspeção de equipamentos, aqui na medicina, a gente vai chamar de geriatria. Então, a gente vai cuidar dos velhinhos, os equipamentos vão durar muitos anos, nós temos um parque industrial bastante velho, e todos esses equipamentos eles precisam ser cada vez mais monitorados, inspecionados e laudados para que a vida útil dele seja estendida e precisa se verificar se ele está apto a continuar operando. Então, a gente já se deparou aqui com essa realidade, com a segunda aquisição que a gente fez. Só que, na segunda aquisição, eles tinham essa visão que eles já chamavam de engenharia de integridade 360 graus, com toda essa multidisciplinaridade das disciplinas que compõem a engenharia de integridade, tanto da engenharia metalúrgica, quanto simulação computacional, quanto engenharia de materiais. Então, a gente fez uma aquisição de uma empresa pequena de engenharia que nos completou em toda a engenharia de adequação ao uso, que no inglês se chama de Fitness for Service. O que ela faz? Agora, na medicina, agora nós temos os médicos que vão avaliar o diagnóstico por imagem e vão te dar um diagnóstico e um tratamento. Então, nós compramos esse expertise e nos tornamos muito mais completos. E, logo na sequência, a gente foi atrás de um laboratório metalúrgico que trabalha com ensaios mecânicos e destrutivos e faz análise de falhas. Então, agora a gente faz inspeção desde o pré-natal até o acompanhamento da vida dos equipamentos, e análise de falhas seria aqui o Instituto Médico Legal fazendo perícia do porquê, quais foram as causas que levaram aquele equipamento à falha e ao fim da sua vida. A gente ainda fez uma aquisição no fim do ano passado, que intensificando as técnicas mais avançadas, então adquirimos uma empresa também especializada em ultrassom avançado. E essa, deixa eu sair da frente aqui. Essa aqui, então, é a história. A gente começou em outubro de 20, a história em números. A gente fez a aquisição no primeiro trimestre de 21, não, desculpa, no primeiro trimestre de 22 entrou a Brito Kersh, tá? E a Brito Kersh, ela deu essa ascensão toda para a gente. Toda a parte cinza é o que a gente adicionou de receita às receitas que foram adquiridas. Então, cinza é o crescimento orgânico da Priner. Então, as adquiridas elas trouxeram essa receita, mas olha o quanto a gente conseguiu acrescentar a partir da união desses expertises. Então, onde eu fazia a inspeção de equipamentos, eu fui mais valorizado por ter dentro do grupo o expertise de análise de falhas. Então, nas notas técnicas, nossos clientes são 100% privados. Eles, quando avaliam um bid, eles olham uma nota técnica e uma nota comercial. A partir do momento que a percepção deles mudou em relação à minha capacidade técnica, eles passaram a me dar uma nota maior e eu passei a cobrar um preço premium e ser aceito pelos clientes. A integridade mecânica dos equipamentos, em muitos clientes, os clientes são muito qualificados no óleo e gás, por exemplo. Então, eles têm uma engenharia própria. E eles contratam muitas empresas que fornecem mão de obra. A partir do momento que nós nos colocamos à disposição como uma empresa que não tem só o braço, mas que também tem um cérebro, a gente passou a ser visto por eles como uma fonte de conhecimento. Então, por mais preparada que seja uma empresa de petróleo, que tem dentro do seu corpo uma capacidade de avaliar e de propor soluções para equipamentos que estão em estado complicado, inaptos para operar, eles agora nos reconhecem como mais capazes do que eles. E muitos clientes em outros segmentos não possuem essa inteligência dentro de casa e nos veem como uma empresa capaz de gerir eficientemente a integridade mecânica dos seus ativos. E aí, por que a welding? A welding, acho que o Benedito vai ter oportunidade, vou convidá-lo aqui, para ter oportunidade de contar um pouco mais para vocês, é um namoro de longa data. A gente já fez aquisições expressas, aquela que em 3 meses a gente já conheceu, concluiu, fez o closing. Mas hoje eu tenho uma preferência muito grande para processos mais
de mais tempo, o que dá tempo da gente realmente se conhecer e reduzir muito o risco dessa aquisição dar certo dentro da Priner. Então, essa é uma aquisição que o namoro começou em 2021, e ele só foi se concluir esse ano, em junho desse ano. Tá? E, para a gente, ir para o mundo sucroenergético é expandir horizontes. Além de expandir horizontes, porque a cultura é diferente, o segmento é diferente, a criticidade, a fiscalização é diferente, a regulação é diferente, e essa aquisição ela me força a criar uma adaptabilidade maior. Então, ela amplia o meu poder de se adaptar a mercados diferentes, porque eu já estava todo formatado para trabalhar com as normatizações do mundo do óleo e gás. E agora eu aprendo a me adaptar a um mercado de menor exigência, menor regulação, mas que também tem um potencial de crescimento muito grande. Então, a nosso mercado, a gente começou olhando para o óleo e gás e a gente vem diversificando. Então, para a gente, a Welding era trazer um horizonte num mercado diferente, forçar essa adaptação. Toda aquisição que a gente faz, a gente olha, em primeiro lugar, a qualidade dos gestores, dos empresários que estão à frente. A gente olha se eles têm cultura compatível com a nossa, se eles efetivamente cuidam dos colaboradores com a atenção que a gente gostaria, e isso vai reduzir muito o risco dessa aquisição dar certo dentro da Priner. Tá? Porque, para a gente, o número 1 tem sido uma liderança de um empreendedorismo humanizado. O que eu chamo de empreendedorismo humanizado? Onde potencializa os líderes que chegam. Nós não temos no nosso histórico M&As com sinergias, com cortes de pessoas. A gente vem a potencializar os empresários e líderes que a gente encontra nas empresas, e com isso a gente ganha um poder de fogo muito maior para ampliar nas avenidas de crescimento que esses empresários já até identificaram, e muitas vezes falta musculatura, falta apoio, falta tempo, porque o empresário está cuidando do administrativo, do fluxo de caixa, de uma série de coisas. Quando você solta um craque desse em campo, fica mais fácil dele fazer uma goleada. Tá? A Welding trouxe a gente para um posicionamento muito importante. A reputação da Welding é líder nesse mercado, principal parceiro da Raizen de integridade mecânica dos ativos, e um mercado que, para a gente, é um dos mercados que a gente mais aposta em crescimento. E a gente, com toda a história que eu contei, se tornou a segunda empresa, a gente se tornou a empresa mais completa do Brasil, e a Welding era a segunda. Então, também é um movimento defensivo, uma vez que eu não permito que o único target integrado que tinha no Brasil estivesse aí também, de alguma forma, à disposição de outros players que poderiam entrar por uma empresa tão integrada como a Welding. E aí, os círculos vermelhos são as disciplinas que a Welding já atuava. Então, você vê que é uma empresa que integra engenharia, laboratório, inspeção, não possui ensaios avançados, coisa que a gente tem todo um arsenal, a gente chama de fantástica fábrica de brinquedos. A gente tem um arsenal gigantesco de equipamentos de última geração e que agora são colocadas como sinergia à disposição da Welding. Benedito, vou convidar o Benedito. Aqui são alguns dados da Welding, mas acho que principalmente, Benedito, você contar para a gente o seu relato de como foi essa aquisição, o que você está apostando no mercado de etanol para Priner e Welding juntos. Boa tarde, pessoal. É bom dia, boa tarde. Eu estava andando no meio de vocês, eu achei que eu era o mais velho. Daqui de cima eu tenho certeza, cara. O Túlio falou sobre conhecimento de álcool. Eu estou no mercado desde 79, trabalho infantil. Entrei na Copersucar, que vocês devem ter ouvido falar. Fiquei lá 1 ano, fazendo estágio, saí, fui para uma empresa ligada à área de inspeção de equipamentos. Voltei para a Copersucar, trabalhei mais 10 anos. E a Welding, 35 anos, cuidando de equipamento. Nosso mercado maior, sem dúvida, é o mercado sucroenergético, que nós trabalhamos. E o que eu tenho obrigação de conhecer equipamento, Túlio. O processo de transformação de álcool eu conheço porque eu vivo lá dentro. Mas foi minha vida toda dedicada a cuidar do equipamento, na visão 360 graus ou dentro do ciclo de vida, como vocês sabem. E a gente passou por várias transformações. Mas eu acho que o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Quando a gente saiu da empresa para montar o Welding, a gente só tinha uma certeza, a gente era muito bom no que fazia. Ou pelo menos acreditava nisso. Só que não basta ser muito bom no que faz. Você tem que ser bom administrativamente, de mercado, conquistar clientes, segurar essa onda, suportar um sucesso que foi acontecendo e você suportar todas as transformações tecnológicas que tem. O mundo é VUCA, todo dia está mudando, está acontecendo tudo isso. Aí chega uma hora que você suporta o sucesso, mas você tem uma percepção do cliente, uma necessidade do cliente, uma perspectiva dele, que você começa a não atender mais.
Então você enxerga assim um mercado crescente, tem uma visão do mercado crescendo cada vez mais, principalmente no suco energético, né, com álcool de segunda geração, com biogás, com tudo isso, as plantas sendo renovadas, parte do álcool de milho, mas você não consegue chegar lá. Né? Você tem o coração pulsante ali que você quer fazer alguma coisa, mas falta musculatura, igual o Ricardo falou, falta perna. Faltava alguém que investisse nos nossos sonhos. Quando o Ricardo falou que a gente é a segunda empresa, eu gostaria de ser a primeira. Mas faltava essa musculatura, faltava alguém que acreditasse na gente, e a gente estava lá na região de Sertãozinho, muito focado ali no agronegócio. E aí começou o namoro com a Priner, né? E vou falar rapidinho. E eu falei para o Ricardo hoje na viagem que foi um namoro igual a gente namora no interior, né? É uma mulher anda de um lado, o homem do outro, a gente se vê, se olha, se cheira, depois pega na mão, depois põe um abraço e vai chegando perto da casa, vai ficando mais sério, mais sério. Então a gente queria cheirar um pouco eles também para saber se eu ia vender uma empresa para alguém que continuasse o legado nosso, que são 35 anos de dedicação a essa ciência de cuidar do equipamento. Porque atrás de cuidar do equipamento tem um pano nobre, que é o equipamento que você cuida sob pressão, se ele perder contenção, pode machucar alguém, pode ferir alguém. Então a gente fez isso a vida toda. Quando a Priner chegou para conversar com a gente, nós entendemos a injeção que eles poderiam nos dar, tanto no portfólio de serviço que eles faziam, que era algo que completava a gente, como acesso, como ensaios novos especiais, e olhei para o meu cliente e falei, pô, é isso que o meu cliente quer. Então a gente está fazendo um casamento muito bem feito. A gente enxergou as culturas das empresas, batiam, e aí eles me convenceram, o Marcelo, o Túlio e o Ricardo, me convenceram a vender, eu e meu sócio, a gente fez essa venda. O que a gente espera do futuro? Cara, o mercado está muito grande, a Weld não dá conta de fazer todo o trabalho que tem que ser feito. Ninguém mais joga equipamento fora quando eu comecei. E ninguém mais faz nada sem muita ciência hoje. Todo mundo quer preservar o ativo. E o único jeito de preservar o ativo é cuidando com a parte de inspeção, fazendo gestão desses equipamentos. Então tem um mundo assustador aí para a gente ir atrás. Você falou da Raizen. Nós somos responsáveis por todos os vasos de pressão da Raizen, todas as caldeiras e toda a tubulação para fazer a inspeção. Isso de 34 unidades só. Mas a gente tem um portfólio muito maior nessa área. Então acho que é isso que eu queria falar para vocês. Obrigado. Eu costumo dizer em casa que o meu trabalho é fazer aquisição de empresas e fazer as pessoas se tornarem amigas. Então, o Benedito, meu amigo mais recente, a última aquisição, a gente tem efetivamente feito isso num nível de dar muita importância a isso. Então, acho que o relacionamento entre essas pessoas são várias vaidades, são várias competências, cada um é líder nos seus mercados, a gente comprou empresas de sucesso. E fazer essas pessoas trabalharem em grupo, como amigos, e em prol de um projeto muito maior, e não aqueles projetos individuais, eu acho que tem sido o nosso acerto. Ricardo, complementando, o Benedito está aqui não só como fundador, mas como executivo da companhia, né? Eu acho que isso, não sei se eu já comentei, mas todos os fundadores de todas as empresas adquiridas estão conosco, estão na equipe. Nós não temos no nosso histórico corte de pessoas, a gente realmente potencializa e a gente está com cada um deles, principalmente onde eles querem e acreditam que podem fazer a diferença numa próxima fase desse projeto. Já estão deixando o projeto que construíram até agora para fazer parte de um projeto muito maior e explorar avenidas de crescimento. Aqui vou contar um pouquinho da estratégia para vocês, não posso contar ela toda, mas só isso foi apresentado no Conselho de Administração ano passado. Um resumo, em 24, nosso foco era em excelência operacional, para criar barreira de entrada através da excelência. A gente tem muitos concorrentes que fornecem mão de obra sem o intelecto por trás. A gente tem alguns concorrentes bons, completos, que disputam com a gente esse espaço, mas entregando nota 8. Se a gente entregar 9, a gente cria uma dificuldade muito grande do cliente trocar, porque ninguém quer trocar um parceiro de integridade que está entregando excelência em algo tão crítico para o cliente. Só para vocês terem uma ideia, vou voltar aqui para vocês não se perderem nos slides. Esse ano, a Agência Nacional de Petróleo está aumentando muito o rigor das fiscalizações com as empresas de óleo e gás. Isso fez com que as empresas corressem atrás de uma capacidade maior. Eu vou virar o slide. Uma capacidade maior de gerir seus ativos, estão ampliando as inspeções. Você imagina isso?
quando um cliente desse é pego por uma fiscalização e não tem os documentos para comprovar que aquele equipamento está devidamente inspecionado, dentro das suas datas e apto a operar. Ele simplesmente tem a sua operação parada, são bilhões de dólares parados num FPSO quando ele é interditado. Então, isso aconteceu esse ano, e isso eu acho que é uma mudança de cultura da sociedade. Acho que o óleo e gás sempre foi muito regulado, mas todos os outros setores, hoje não se faz mineração como se fazia 10 anos atrás. É natural que os setores vão cobrando, a sociedade vai cobrando uma seriedade maior, porque o que a gente entrega com integridade e inspeção? A gente entrega disponibilidade operacional, que é econômico para os clientes, mas a gente entrega preservação do meio ambiente, quando a gente reduz o número de acidentes do meio ambiente e acidentes fatais. Então, essa é uma coisa que os clientes cada vez mais vão ter um rigor maior, e isso vai crescendo esse mercado para a gente. Então, a gente focou onde a gente já estava, mas a estratégia de 2025, que era conquistar regionalmente o Centro-Oeste, acabou já acontecendo em 2024 com a aquisição da Welding. Então, tem várias coisas que estão aqui no nosso plano de 2025 e 2026 que já estão sendo plantadas em 2024. E a excelência operacional também não vai terminar em 2024, é algo que vai seguir avançando aí para os outros anos. Então, isso aqui em 3 anos. Agora, vamos olhar para uma escala maior. Vamos imaginar que... Bom, eu sou surfista, então eu vou dizer para vocês que eu estou surfando uma onda. Então, eu estou surfando a onda da autoridade técnica. Tá? Nós, em pouco tempo, unimos 5 empresas, com a Welding a sexta. Tá faltando uma empresa ali, hein? Ah, não, estão juntas essas logos aqui, desculpa. Então, nós unimos essas 6 empresas e conquistamos o espaço na cabeça dos clientes, que nós somos a autoridade técnica. Clientes, concorrentes, inspetores, colaboradores, mercado de trabalho, olham para a Priner hoje como a líder de mercado e autoridade técnica. Então, eu estou surfando essa onda, eu estou fazendo workshops técnicos em vários segmentos, em vários lugares do Brasil, dizendo para os clientes como fazer uma boa gestão eficiente da integridade de seus ativos. Então, eu estou surfando esta onda. Já estou plantando para surfar uma outra onda. Uma onda onde a gente passa a penetrar, aqui, ó, penetrar em novos mercados estratégicos. Então, o mercado de açúcar e álcool é um deles. Não quis escrever aqui, mas vou dar o spoiler. Integridade submarina é algo que tem um potencial muito grande para a gente já tem uma série de expertises e falta expertise debaixo d'água, mas a gente tem toda a engenharia para laudar as inspeções que são feitas lá. A integridade na área de infraestrutura, que é a integridade concreto, é algo ainda diferente para a gente, mas é para onde nós vamos plantar para um futuro mais distante, e a integridade na mineração é algo que a gente tem muito a avançar ainda. Tanto a mineração avançar na cultura de integridade, como nós avançarmos em exposição a esse mercado. Tá? E o nosso objetivo é dominar as aplicações de integridade e inspeção por segmento. Por quê? O Brasil é um prato cheio. O Brasil tem plantas de papel e celulose, plantas de siderurgia, plantas de mineração, plantas de refinarias, tem todo tipo de indústria aqui no Brasil. Uma planta de papel e celulose aqui, na Tailândia, na China ou na Noruega, elas são muito parecidas. Quando eu obtenho o domínio de como fazer uma gestão eficiente da integridade desses ativos aqui no Brasil, eu torno esse modelo replicável para o exterior. Tá? Nossa ambição é de liderar esse mercado, nós já estamos liderando, mas existe uma responsabilidade muito grande em manter essa posição de líder, consolidando o mercado nacional e abrindo mercados internacionais. Esse é meu último slide. Esse aqui acho que resume a minha confiança do porquê que eu acho que a gente está só no início de uma escalada muito maior. A gente conquistou o status da empresa mais completa, a gente uniu empresários, empreendedores por natureza, que são os grandes destaques desse mercado. A gente conseguiu estabelecer vínculos. Aqui são vínculos pela gestão participativa, porque eles efetivamente seguem participando e se sentem donos desse novo e grande projeto. Tá? E, efetivamente, o vínculo... Alguém já me perguntou hoje, né, como é que vocês alinham os interesses? A gente começa alinhando os interesses financeiros, através de earn-outs, nas aquisições, e a gente termina alinhando os interesses filosóficos de chegar a algo muito maior. Existem já fundadores que já receberam seus earn-outs, continuam conosco, já têm suas vidas financeiras resolvidas, e seguem aqui conosco pelo simples fato de estarem acreditando que estão fazendo uma história de mudança de cultura de integridade de equipamentos no Brasil. Temos uma carteira muito robusta, existem alguns mercados que a gente ainda não está inserido, mas nós estamos nos clientes mais importantes, os que mais demandam e o de maior criticidade dos ativos. Gestão eficiente de ativos críticos. Nós hoje somos líderes e queremos elevar essa barreira de entrada. Tá?
a quantidade de avenida de crescimento, esse mercado é tão fragmentado, ele é fragmentado tanto regionalmente, como por segmento de indústria, como portfólio. Daquela visão de engenharia de integridade 360 graus, você tem várias empresas fazendo um pedaço, poucas empresas fazem tudo. A gente atuando em todas aquelas disciplinas, a gente acaba tendo capilaridade para tocar oportunidades em diversas. Então, a gente tem um conjunto de projetos, tanto orgânico como inorgânico, muito vasto, e a gente mantendo essa equipe com essa curiosidade por novos mercados e por novas avenidas, a gente tem muito a explorar. A gente tem vários já conversas de M&A dessas namoros longos, que a gente já vem conversando também há 2, 3 anos, e isso faz com que a gente acredite que a gente já está atingindo o ponto de maturidade. A gente não pode errar em M&A. No momento que a gente está na vitrine. A gente é o inimigo a ser batido hoje no mercado. A Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos fez um congresso no ano passado, onde o presidente abriu a conversa falando assim, quem viu a Priner chegar? Ninguém viu. Entrou com o pé na porta, já é líder, já é a empresa mais completa do Brasil, então a gente realmente conquistou essa posição muito rápido. Então, se manter no topo é uma responsabilidade. Tá? E isso aqui é o que me dá essa segurança toda. Eu sou um profissional de humanas, como eu disse a vocês, o meu foco é em fortalecer cada relação, a relação entre as pessoas. Dirijo uma área com especialistas técnicos, empresários, empreendedores, e eu fico muito feliz de falar que eu faço parte de uma equipe de alta performance sem entender tanto do assunto, porque eu tenho comigo empresários, empreendedores, técnicos, autoridade técnica nesse mercado. Então é isso. Vou repetir a minha oferta para estar à disposição para conversas mais longas, que não precisa ser tão curta, para que eu possa explicar aí a vocês a estratégia e os movimentos, que a gente ainda deve fazer muitos movimentos daqui para o ano que vem. Muito obrigado. Vou chamar o Daniel aqui. Obrigado, meu amigo. Boa tarde, pessoal. Prazer, meu nome é Daniel. Agradecer aí vocês pela presença. É uma honra poder falar um pouquinho aqui, explicar o que é a Real Estruturas para vocês. Eu tenho 35 anos, sou engenheiro de formação, estou na Real já mais ou menos há 15 anos e vou passar um breve vídeo institucional para vocês entenderem um pouquinho e, na sequência, a gente aprofunda. Bem-vindo à Real Estruturas. Somos uma empresa que atua em diversos setores da engenharia. Com mais de 25 anos de experiência, temos orgulho de nossa trajetória dedicada à excelência e inovação em nossos serviços. Focamos em oferecer soluções completas e integradas em engenharia, especialmente no campo das obras industriais e montagens eletromecânicas. Nossa empresa tem desempenhado um papel fundamental no cenário das grandes indústrias brasileiras, com soluções sob medida e de alta qualidade. Construímos uma reputação sólida, baseada em valores como integridade, comprometimento e expertise técnica. Nosso compromisso com a segurança, a sustentabilidade e a satisfação do cliente é o cerne de tudo que fazemos. O que nos diferencia são os nossos valores fundamentais: ética, transparência e confiabilidade. Esses pilares estão enraizados em todos os nossos relacionamentos, seja com clientes, colaboradores ou fornecedores. Oferecemos um ambiente de trabalho seguro e saudável, programas de bem-estar físico e mental, além de oportunidades contínuas de desenvolvimento profissional. Valorizamos e reconhecemos o empenho de nossa equipe, celebrando suas conquistas e proporcionando benefícios que melhoram sua qualidade de vida. Desenvolvemos metodologias que nos permitem racionalizar custos e prazos, sempre buscando a excelência e o aperfeiçoamento precisado. Valorizamos a vida das pessoas e respeitamos o meio ambiente, pois entendemos que esses são aspectos essenciais para que o sustento. Nosso compromisso com a excelência é inegociável. Queremos ser lembrados não apenas pelos projetos que realizamos, mas pelo impacto positivo que deixamos por onde passamos. Bem, vocês viram que no vídeo a gente fala bastante aí sobre excelência, entrega, e nesse mercado nosso,
uma real empresa B2B, uma empresa que tem a centralidade no foco no cliente. Isso é muito importante, que isso eu acho que é o maior fruto da recorrência, a prestação do nosso próprio serviço. A gente foi fundado em 97 e a Real começou prestando atividades de obras de estruturas metálicas e tubulações, mas fora do ambiente industrial. A gente ficou até mais ou menos 2006 nesse âmbito. A gente fez bastante obra, a gente trabalhava muito com a Codem Engenharia, que é uma empresa, maior fabricante de estrutura metálica do Brasil, e a gente era exclusivo montador dela. Em 2006, a gente foi inserido no ambiente industrial. Nesse ambiente, a gente começou a ter contato com os grandes players do mercado industrial. E Daniel entrou nesse time em 2012 e eu vim com o mandato de reorganizar a maneira de executar o serviço da Real. A gente já estava inserido nesse mercado industrial, já atendia grandes clientes como Vale, Uzi Minas, Gerdau, e a gente enxergava ali, nesse momento, um potencial de crescimento, um mercado, uma avenida muito grande. E, conforme a gente falou, eu falei aqui no vídeo e a gente exemplifica, excelência é um ponto muito importante e essa centralidade no cliente. E para a gente fornecer e dar esse próximo passo, a gente ficou ali no período que eu falo de desenvolvimento entre 2015 e 2020, foi onde um período já estavam batendo as oportunidades à nossa porta, mas a gente começou a testar os modelos de gestão e desenvolver a metodologia real de gestão de obras. Porque a gente, uma vez que a oportunidade é nos dada, a gente não pode falhar, a gente tinha que fazer entregas consistentes, porque isso é o maior motivo de gerar recorrência no nosso mercado. Então, a gente, nesse momento, a gente revisou todos os padrões da empresa, a gente fez revisão de todas as metodologias, novas equipes, formação, investimos bastante em sistemas, e a gente, em 2019 e 2020, a gente começou a acelerar esse comercial e começar, de fato, a aceitar aí convites maiores e participar mais em outros projetos de maior expansão. A gente saiu em 2019 de uma receita de 45 milhões para, em 2023, 393 milhões, que foram os dados publicados aí que vocês verificaram. Em 2024, a gente teve a oportunidade, eu acho que trabalho consistente faz a gente cruzar com boas oportunidades. Então, em 2024, a gente teve a oportunidade de fazer parte do Grupo Priner. Essa história assim, tem uma sinergia natural entre as empresas. Eu acho que vocês viram ali, o Ricardo comentou na apresentação o que a gente executa, que eu vou entrar no detalhe para vocês um pouquinho mais. Tem total sinergia com as outras atividades que a Priner faz. Então, a gente, junto como um player, a gente é um player no mercado que talvez não tenha nenhum player completo igual a gente, que vai ter capacidade de atender a indústria de ponta a ponta. E a gente, depois vou passar também a questão das nossas avenidas de crescimento, que a gente está fazendo em duas principais etapas, que é a expansão geográfica e um cross-selling com os clientes que a Priner já atua hoje, que a Real não estava inserida. Aqui, a vida de um ativo industrial, geralmente ela é segregada em 4 etapas. Uma etapa de engenharia e desenvolvimento, a etapa de implantação, onde a gente tem os projetos CAPEX, eles Greenfield ou Brownfield. O Greenfield é onde ele está startando do zero aquela planta. O projeto Brownfield, às vezes, ele já tem um ativo e ele quer investir, repotenciar um ativo, que seja ele um transportador, um forno, um britador. E a parte de operação, que são os projetos OPEX, que aí a vida útil, o equipamento já entrou em operação propriamente dito, e você tem que garantir a manutenção desses ativos. E a parte do descomissionamento dos ativos. A Real já estava inserida muito forte dentro do grupo 2 e no grupo 4. Como grupo completo, a gente hoje está abraçando o grupo 2, o 3 e o 4. Então, conforme o Ricardo exemplificou para vocês, a própria atividade de integridade, ela pode nos gerar demanda de substituição, ora se for esse, ou que seja demanda de manutenção daquele ativo. Então, hoje a Priner, como empresa, ela é uma empresa que dá o diagnóstico, vai lá, examina, dá o diagnóstico, e hoje a gente tem o braço para poder executar a substituição, o reparo, que seja manutenir aquele ativo ali por um longo prazo. Exemplificando aqui para vocês também, dentro de um ciclo de vida, principalmente de mineração, que é onde a gente está mais inserido hoje, a gente tem as atividades iniciais de uma mina, que é o único ciclo onde a gente não atua hoje, que é na parte de exploração e desenvolvimento da mina. Dentro das atividades, onde entra a atividade primária,
que aí depois o beneficiamento e encerramento de uma mina, a gente está inserido em todas essas atividades, que seja ela a montagem dos ativos, o comissionamento desses ativos, a manutenção desses ativos propriamente dito, depois o repotenciamento e mesmo o descomissionamento de ativos, que as empresas hoje têm um mandato muito com essa questão das responsabilidades de sustentabilidade, de reintegrar ali, muitas vezes, aqueles ativos para a sociedade. Isso tem uma demanda de descomissionamento desses ativos e a gente também executa esse tipo de projeto. Conforme a gente, no vídeo institucional nosso passa, esse é uma montagem eletromecânica de equipamentos. Então, entrando um pouquinho mais no detalhe, o que é eletromecânica? Tudo, a gente monta basicamente tudo que é indústria, tudo que é core business da indústria para operação. Então, dentro do horizonte de mineração, praticamente todos os equipamentos de beneficiamento que são necessários para a extração e beneficiamento do minério, a gente faz a montagem. Esse aqui é um exemplo de uma máquina de pátio, uma retomadora. Então, essa máquina aqui ela é responsável por retomar o minério e direcionar esse minério para os transportadores que vão direto para o porto. Esse projeto ele é até um case de sucesso que a gente teve ano passado, que a Vale teve um acidente. Quando a gente entrou nessa obra, ela era para fazer montagem de 2 máquinas. Uma dessas máquinas teve uma ruptura e ela teve que sair de operação de imediato. E a gente foi solicitado um plano de ação, a gente, a 4 mãos, a gente focou aí nesse planejamento, a gente conseguiu fazer a montagem da máquina de pátio no tempo recorde no Brasil. Foram 5 meses e meio para montar uma máquina com mais ou menos 1.800 toneladas de estrutura. Grandes transportadores de correias, então, dentro da mineração, a gente tem aí o remanejo, a gente tem uma transição que hoje você está saindo muito de transporte com caminhão, e a gente tem equipamentos hoje que realizam isso, que são as grandes esteiras. Isso a gente tem bastante projeto a vir dessas mudanças de transição de formato de beneficiamento por causa dos últimos acidentes que tiveram em decorrência dos rompimentos das barragens. Então, você tem novos processos de beneficiamento que estão surgindo e que demandam esses transportadores de longa distância. Então, esse é um projeto que a gente está executando para Samarco. São 4 quilômetros de transportador, em torno de 4 a 5 mil toneladas de estrutura metálica e equipamentos elétricos. Nesse projeto, hoje, a gente tem em torno de 800 pessoas lotadas. Os projetos Greenfield e Brownfield, então, esses 2 exemplos aqui são projetos que a gente executou do zero, startou e entregou esses ativos comissionados para os clientes. A gente tem uma britagem primária, que é onde o material que recebe, principalmente o primeiro contato que ele tem na fase de beneficiamento. E aqui a gente tem uma estação de peneiramento também, que esses 2 projetos foram montados e comissionados e entregues completos para os clientes. A parte de caldeirarias e tanques, a gente executa bastante projetos aí voltados para esse ponto. Esses tanques e essas caldeirarias também estão inseridos aí não só no ambiente de mineração, mas no ambiente da siderurgia, os próprios, que o Ricardo citou, no mercado suco alcooleiro tem bastante vasos, né? O Benedito falou que toda a expensão hoje já é do Grupo Priner. Então, a gente faz tanto a montagem, quanto o reparo, e quanto o comissionamento e de todos os adjacentes desses tanques também, tubulações e do sistema completo. Essa parte de tubulações de água, então a gente faz toda a questão de fluido das plantas, a gente executa as montagens, então tanto rejeito quanto captação, todos os ativos industriais que demandam os fluidos, a gente faz a montagem e tem especialistas para a execução de todos os sistemas de condução de fluidos. Isso são obras que a gente fez de balsas de captação de água e aduções de rejeito, que são para levar o dispositivo de rejeito para as barragens. Dentro dos nossos escopos, para exemplificar um pouquinho mais, a gente trouxe uma separação do que da eletromecânica. Esse mundo ele é subdividido em, basicamente, 50% das nossas obras ela é subdividida nas atividades mecânicas, propriamente dito, que dentro das atividades mecânicas a gente tem os equipamentos, estruturas metálicas, super e infraestruturas. A parte elétrica, que é toda a alimentação elétrica para que esses ativos eles funcionem. E a gente tem a parte de serviços extraordinários. O que é serviço extraordinário? Eu falo muito, isso é uma oportunidade que a gente tem, isso fruto muito do modelo de gestão que a Real desenvolveu. A gente desenvolveu um modelo de gestão
de obra ao longo daquele período de 2015 a 2020, que os clientes que a gente trabalha são muito exigentes. Então, a gente não tinha oportunidade de não entregar um serviço de qualidade e garantir também o retorno que a gente teria. Uma vez que a gente enxergava aquele mercado e estava disposto a abocanhar obras com ticket médio maior e faturamento maior, a gente tinha que ter performance também que entregasse resultado. Então, a gente criou um modelo de gestão e de digitalização que foi um pouco disruptivo nesse mercado de engenharia. Então, hoje, os gestores nossos, na Real, eles têm acesso tudo na mão, é tudo automatizado, tudo alimentado pelo sistema de ERP, e isso acabou que isso gera para a gente uma eficiência operacional que a gente consegue antecipar muitas vezes os problemas. Então, a gente consegue levar para o cliente a tempo a solução daquele desvio de projeto, que seja ele de um percalço encontrado durante o andamento do projeto. Esse modelo de gestão da Real que nos fez ter essa performance, tanto de resultado financeiro, que tem aí os números que foram divulgados dos nossos resultados, mas tanto da questão de satisfação dos clientes. Uma vez que a gente entrega um serviço de qualidade, é a maior recorrência, o cliente ele vai querer a gente em outros projetos. A gente tem, como eu tinha elencado acima, a gente tem basicamente hoje no plano estratégico 2 etapas de crescimento. A primeira etapa de crescimento, que no curto prazo, que a gente já está inserido nela e já estamos com as ações em curso, a gente tem novos projetos dentro do ambiente da mineração, que sejam eles em outros players, que a gente não está inserido dado momento, aditivos contratuais, isso vem muito em decorrência também desse modelo de gestão que a gente desenvolveu, porque a gente, uma vez encontrado um desvio de curso em um projeto, e a forma que a gente aborda os clientes, a gente consegue dar tempo de aditivar os contratos e trazer esse escopo que no início do projeto não fazia parte do nosso escopo e agregar. Então, a gente tem uma alta recorrência de termos aditivos de contrato e a expansão geográfica. Hoje, a gente está com os projetos em Minas Gerais, a gente já tem projetos em curso para a expansão para o Pará e no norte do Brasil. Então, a gente já tem a questão de filial, já está providenciada, e a gente tem alguns projetos em orçamento. Essas são as nossas avenidas de crescimento no curto prazo. No médio e longo prazo, isso tem muito a ver com o que eu falei para vocês da gente ser uma empresa completa. A gente tem um cross-sell comercial com a Priner, que a Priner está inserida hoje em alguns clientes que a Real não atuava. E a gente tem uma oportunidade aí muito grande de levar o serviço da eletromecânica para dentro desses clientes que a Priner já está atuando em outros segmentos e outras unidades de negócio e trazer também as outras unidades de negócio para o ambiente da mineração, que é onde a gente está muito bem inserido. Então, eu destaco aqui o etanol, o papel, celulose e o alumínio, que são segmentos que o Brasil ele tem liderança global, né? Então, tem uma demanda muito grande de projetos mapeados de investimento nessas áreas, que a montagem se encaixa. Então, a gente já está startando aí esse cross-selling também, mas é uma atividade, nossa avenida de médio e longo prazo. E os outros clientes, onde também a Priner já está atuando, que é o óleo e gás, siderurgia e a parte de energia também tem um mercado muito grande de eletromecânica que a gente pode adentrar. O nosso foco também, quando a gente pensou naquele desenvolvimento de metodologia de gestão, a gente fez questão de testar essa metodologia num cliente que é muito exigente. Da mineração, a gente tem players aí que tem um nível altíssimo de exigência. E uma vez que a gente tivesse esse modelo funcionando nesses clientes, a gente acreditava que isso para os outros mercados ele seria permeado. E a gente já tem colhido esses frutos. Então, a gente já tem alguns projetos em curso e vamos ter fortalecer isso com esse cross-selling comercial aí com os clientes da Priner hoje. Vou passar a palavra agora para o Túlio, fazer um encerramento. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Ricardo. Essa oportunidade era falar dos próprios líderes das UNs, para que vocês pudessem entender, afinal de contas, o que é essa inspeção, afinal de contas, o que é essa montagem, dado que nós tínhamos passado já há muito tempo falando da infraestrutura e dos nossos trabalhos offshore.
no próximo ano, nós teremos outras atividades que serão distintas das que tem, que são novas inserções que a gente tem estudado, e faremos novamente isso. O meu slide é um slide... por que a Prina vai seguir crescendo? Por que ela cresce e ela tem agregação de valor? Porque não basta crescer, é bom crescer com ROICs melhores, e é bom também não só a margem, não só o valor absoluto do lucro, mas como também o percentual do lucro também seja ascendente. O primeiro motivo é a força da equipe. Eu gostei demais da gente ter a oportunidade de ter aqui o Daniel, falando como o cara que transformou a Real nos últimos 15 anos, ter o Benedito, o cara que junto com o Márcio Petticarrari, que não está aqui agora, está em Sertãozinho, criou uma empresa que é uma lenda na área de inspeção e integridade no mundo do etanol. Isso para nós é muito importante. Se vocês observarem, Ricardo mencionou o tempo todo da liderança das equipes que se mantiveram na estrutura dele durante as aquisições. Então, nós temos espalhados nessas novas UNs, assim como nas anteriores, na área de infraestrutura, nós temos pessoas excepcionais no mundo de infraestrutura lá em Belo Horizonte. Cada vez a gente se surpreende mais com as soluções de engenharia que são com os projetos que a turma de Belo Horizonte tem trazido. E a turma nossa de offshore, nós somos considerados os melhores prestadores de serviços para empresas como a Equinor, como a SBM, como a Modec. E eu vou lhe dizer que não é fácil se ter uma estrela de excelente prestador de serviço para uma empresa como a Equinor norueguesa. Então, todas as nossas unidades têm uma pegada de excelência, de qualidade e de entrega muito positiva com os clientes. Isso gera um mote que é o high switching cost. É muito difícil falar, não, acho que eu vou licitar e tirar essa empresa daqui e colocar outra. Não há esse motivo de sair tão facilmente. Além da força de equipe, eu queria chamar a atenção para os segmentos. Óleo e gás, mineração, papel e celulose, sucro energético e infraestrutura deve dar um pouco mais de 80% da nossa receita e mais de 80% do resultado. Observem que são setores que não são demandantes de subsídio, não são demandantes de barreiras alfandegárias, são setores exportadores, estruturalmente competitivos no Brasil. Assim, todos eles são estruturalmente competitivos. Então, nós temos boas pessoas atuando em setores que são estruturalmente competitivos. Mas e o que mais? Os serviços que nós temos crescido são de alto valor agregado. Então, a diversificação por meio de serviços especializados. Então, pode acontecer de você ter uma queda da montagem, sim, mas e aí? E da inspeção ao mesmo tempo, e da infraestrutura, do óleo e gás? Ou você ter... Não vai acontecer, você tem oscilações de serviços, de segmentos, que consolidadamente eles trazem resiliência. Vocês vão observar que nos trimestres tem uns que vão crescer mais, outros menos, aí no outro semestre, no outro trimestre, aquele que cresceu mais, cresceu menos, cresce mais. Então, nós temos muita resiliência da combinação de atuar em setores que são competitivos e de atuar numa diversidade de serviços especializados. Então, com isso, a plataforma fica resiliente. E aí, obviamente, que num encontro com o investidor não dá para não falar em número, mas obviamente, o nosso ROIC target da companhia é acima de 16%, está escrito 15%, mas é acima de 16%. Nós vamos continuar perseguindo isso, isso não está longe de ser obtido. Nós temos apresentado lucro líquido em valores absolutos em percentuais ascendentes, eles serão ainda mais ascendentes à medida que a gente se desalavanca e os investimentos em M&A e em CAPEX que nós realizamos passem a suar mais e contribuir mais com a entrada desse caixa na companhia. O nosso NPS varia entre 76 e 90. Sim, a gente tem uma placa de NPS 90 na companhia, que provavelmente é o maior NPS de uma empresa de serviço no país. Eu pesquisei NPS no Brasil, a gente tem na área do Ricardo 86, 82, eu encontrei, e temos 90 e temos 76. Eu pesquisei e encontrei a Toyota,
a Apple, Procter Gamble. Eu falei, ótimo, estou num bom time com esse nível de NPS nosso. A nossa dívida líquida, ela dificilmente vai voltar a superar isso. Obviamente que, dependendo das oportunidades que tiverem de M&A, isso pode acontecer um pipoco em um trimestre, mas isso não é o target. A gente virou agora com o gerencial a 1,83 e vamos virar o ano próximo de 1,50 ou menos. Todos os nossos KPIs, nós tivemos um encontro no Banco Itaú há um mês, mais ou menos. O site está disponível no nosso site essa apresentação. Todos os nossos KPIs per capita, sem exceção, melhoraram desde o IPO. Então, nós temos segurança que estamos num caminho robusto, mas esse caminho robusto é apenas fruto, é uma consequência da força da equipe, dos segmentos competitivos e da diversificação e a complementariedade dos serviços especializados. Então, com isso a gente encerra o evento e abre para perguntas. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Está aqui Daniel, está aqui o Benedito, está aqui o Ricardo, eu, Marcelo, a Aline, e vocês estão... o microfone está aberto a perguntas. Muito obrigado. Perfeito, Túlio, muito obrigado. Queria agradecer a presença dos diretores aqui também. Eu acho que cada um deles mostrou de forma um pouco mais explícita quantas oportunidades de crescimento a companhia abriu daqui para frente, e a gente já conhece muito de vocês, oportunidades infindáveis aí em offshore, né? O trabalho que vocês vêm executando muito bem. Juntando esse mar de avenidas de crescimento possíveis com uma eventual limitação de capital que toda empresa enfrenta, né? O capital não é infinito. Qual que é a cabeça da companhia, e principalmente sua como CEO, para definir o que é foco, tanto em termos de CAPEX, né? Que é de fato o capital mais tangível que a gente consegue enxergar no balanço, mas também em foco estratégico, quais são, eventualmente, os low-hanging fruits de oportunidades que a companhia tem, né? O que está mais fácil, que tem um retorno mais factível na sua visão, Túlio, por favor. Capturando todas as oportunidades de alocação de capital na companhia, ela segue um rito de análise de taxa interna de retorno e ROIC. E todas têm um cenário de análise de sensibilidade. Eu acho que os low-hanging fruits nossos estão naqueles segmentos que nós ainda temos pouca presença. Nós temos uma presença forte no etanol em inspeção, mas nós não temos presença nenhuma em montagem, em pintura, isolamento e nas outras atividades que nós temos, nem na infraestrutura, e há demanda de infraestrutura. Nós não temos presença ainda no norte do país. Nós estamos explorando ainda bem aquém do nosso potencial, oportunidades de integridade, de engenharia de integridade e inspeção que estão fora do eixo Rio-São Paulo, assim como no Golfo e outras coisas fora do país. Então, nós temos avenidas de crescimento fortes e direcionaremos mais concentradamente o nosso capital para isso. Em termos de CAPEX, nós não estamos visualizando CAPEX expressivos por agora, dado que nós repusemos grande parte do nosso material de andaimes em alumínio, que era o que mais consumia CAPEX, e deveremos fazer mais uso de CAPEX em perfuratrizes na área da infraestrutura, em sistemas remotos de controle de perfuratrizes, e o Ricardo, que vive comprando uma tecnologia diferente, que os brinquedos do Ricardo, cada um custa R$1,5 milhão, 2 milhões, então, mas são de high-tech. Então, vai ser perfuratriz na inspeção, para CAPEX, na infra, os equipamentos de inspeção na área dele,
e a parte de giro M&A dirigido mais para o mundo de infraestrutura e de inspeção. Quer sentar aqui? Obrigado. Vou fazer uma pergunta aqui para Real e para Welding. Acho que vale para os dois. Vendo um pouco da história de vocês, a gente percebe que vocês, os dois, né, tanto Welding bastante circunscrita a Sertãozinho e arredores, a região, e Real ali em Minas Gerais, junto com a Vale, nas minas ali da região. Então, minha pergunta, que acho que vale para os dois, é por que em nenhum momento vocês, antes da Priner, pensaram em se expandir geograficamente? Se foi falta de capital, se foi falta de ou coragem, ou porque a mão de obra também vocês não tinham tanta confiança em sair da região que vocês conhecem tanto? O que eventualmente, assim, que segurou vocês de fazer esse movimento antes da Priner, que agora, eventualmente, vocês parece que vão fazer? Obrigado. Eu acho que... Posso responder? Pode. Eu acho que é um pouco de tudo, mas a Weld não está só circunscrito ali em Sertãozinho. A usina açucareira, falando só do setor suco-energético, tem no Brasil todo. A gente é forte no Nordeste, é forte no Sudeste, Centro-Oeste, na parte de álcool de milho também. E nós tivemos uma participação muito boa no mercado sul-americano. Tá? Do México para baixo, a gente atendeu Guatemala, Argentina, Peru, Bolívia, que é um mercado muito interessante, que está assim, mais ou menos há uns 20 anos atrás do que nós somos hoje no setor suco-energético. E aí faltou um monte de coisa. Faltou, eu falei para vocês no começo, faltou um pouco de musculatura, né, para a gente crescer, logística, formação de mão de obra. A gente começou alguma coisa muito tímida lá na Weld há uns 3 anos, que é formar essa mão de obra, porque essa mão de obra está escassa, que é a mão de obra de inspeção, né? E a gente montou um departamento chamado CT, Centro de Treinamento. Depois, com a Priner, veio a ideia da Unisp, que é a Universidade de Inspeção para Formação de Mão de Obra. Então, foi um conjunto de coisas. E falta de recurso financeiro também, né? Como o Túlio falou, esses equipamentos novos aí são na ordem de milhões. Então, se tirar isso do lucro de uma empresa para investir, às vezes fica um pouco difícil. Mas é um mercado, assim, digo que onde tem fumaça, tem equipamento, tem espaço para a gente entrar e fazer e criar uma série de avenidas de oportunidade. Não sei se eu respondi. Não, claríssimo. E no caso nosso da Real, a gente começou atuando em todo o território brasileiro. Então, primeira fase que eu elenquei para vocês, que a gente fazia obra fora do ambiente industrial, a gente fazia obra em todo o Brasil. Então, teve obra no Norte, São Paulo, Rio. E quando a gente enxergou aquele potencial do mercado industrial, e a gente queria testar e criar aquele modelo de gestão, uma vez que a exigência era outra nesses novos clientes, coincidiu também com alta demanda em Minas Gerais de serviço de mineração, onde a gente estava inserido, foi o primeiro contato nosso com esse ambiente industrial. Então, acabou que a gente testou esse modelo de gestão nesse mercado que a gente já estava inserido e a gente estava nesse modelo testando para poder dar um próximo passo, que são obras de ticket maior, principalmente na expansão geográfica que a gente está mirando hoje. As obras no Pará de eletromecânica, o ticket é o dobro hoje dos tickets médios das nossas obras. Então, a gente fez esse teste primeiro ali nas obras menores para poder caminhar e ter essa expansão geográfica. Hoje, com essa musculatura que a gente tem também, tem essa barreira, sim, vamos falar, de exportação de serviço, mas que a gente já consegue ganhar celeridade pela Priner estar aí já atendendo todo o território nacional. Só para completar um pouquinho também, a gente recuou de uma série de serviços porque a gente não completava totalmente. Nossa área é inspeção, engenharia e laboratório. Às vezes o cliente queria um andaime, porque tudo para nós é no alto. Ele queria o serviço completo, ou queria que a gente fizesse o reparo no equipamento que a gente não tinha perna para fazer. Então, alguns serviços nós recuamos justamente por causa
não estar completo com todas as soluções, né? E uma última rápida por Daniel, se puder, contar um pouco como foi esse histórico de relacionamento com a Vale, como é que é o processo de certificação com a Vale, como é que vocês entraram, como é que é hoje, se existe uma barreira muito grande de entrada para prestar esse serviço para as grandes mineradoras, especificamente a Vale, que é grande parte da receita de vocês. Se puder dar uma clarificada nisso, a gente agradece. Sim. Obrigado. O nosso contato foi via MBR. Na época, a gente fez o primeiro projeto para a MBR. E a MBR acabou sendo adquirida pela Vale. Então, automaticamente, a gente migrou ali num primeiro momento. E foi muito difícil. A gente até acertar... Foi até um desses pontos que a gente chegou a essa necessidade de aprimorar tecnicamente essa metodologia de gestão. Mas sim, tem uma barreira alta. Hoje você tem... No nível de obra que a gente atua hoje, você tem diversas certificações. Então, hoje, inclusive, certificações com questões de governança integrada e tem uma barreira alta assim, de entrada. Esse contato com outros clientes e aquilo que eu falei, o modelo funcionando dentro de um cliente que, no meu ponto de vista, talvez o maior exigência a nível nacional, que é a Vale, a gente acreditava que isso permearia para outros segmentos. E é o que a gente está vendo, colhe frutos e funciona. Complementar que a Vale hoje, a Equinor também faz isso, a Dow faz isso, mas a Vale tem feito forte. Ela tem uma auditoria dela de certificação de direitos humanos sobre qualidade de trabalho, número de horas, qualidade de refeição, dormitórios. É muito difícil você ser elegível a prestar serviço na Vale, muito difícil. São muitos entregáveis além do próprio escopo dito ali, né? Você tem uma questão administrativa e uma questão que você tem que gerir por trás para que aquilo tudo aconteça em campo, que é muito grande. Então, isso gera, sim, uma barreira de outras empresas ingressarem, até pegar esse fit de trabalhar e formatar. E o cliente, muitas vezes, ele não dá espaço para você aprender ali dentro, desenvolver ali dentro, né? Ele quer a solução completa, até porque hoje, pela responsabilidade e a visibilidade que alguns players tiveram de alguns incidentes, algumas questões, eles não têm espaço hoje para entrar uma pessoa ali para testar e verificar e talvez trazer um risco do ponto de vista de recursos humanos, trazer de acidente. Então, isso que o Túlio colocou é muito importante mesmo. Oi, Túlio. Vou fazer uma pergunta aqui, que no fundo vai brincar com aquela tua fala do, o pessoal tem às vezes dificuldade de projetar, né, de modelar Priner, né? E curioso, assim, a Priner eu acho que com certeza é uma das empresas que mais cresce organicamente na Bolsa, mas inorganicamente também. Mas, ao mesmo tempo, né, eu acho que o primeiro semestre desse ano está aí para dizer isso, eu imagino que seja natural do negócio ter alguns soluços. Sim. Né? Então, a minha pergunta, no fundo, para poder entender, né, e acho que melhor projetar a companhia, sim, como que a gente pode antecipar, né, esse tipo de soluço, como foi o primeiro semestre, e antecipar ao ponto de entender que realmente é algo pontual, né, e não pensar o contrário. Né? Assim, a divulgação do terceiro trimestre deixou muito claro, era pontual, mesmo quando a gente tira a real, né, que veio aí para ficar grande, né, mostrou recuperação. No entanto, quando a gente olha primeiro e segundo trimestre, tinha dúvida, né? E óbvio, todo mundo entende o que aconteceu com a Selem, todo mundo sabia que Braskem era manutenção a cada 2 ou 4 anos, né? Mas enfim, como a gente pode conseguir antecipar esse tipo de evento e ter a percepção de que realmente é algo pontual e não atrapalha aquela trajetória de projeção que provavelmente todo mundo aqui, né, modela crescendo para frente, né, os resultados da companhia. Pô, João, essa pergunta braba essa, porque, vamos lá, eu vou responder da melhor forma. O que aconteceu no primeiro semestre, ele foi nós esperávamos, tanto é que notificamos na prévia operacional que saiu em janeiro desse ano, nós avisamos que viria depois do segundo tri. E já nos pegou de surpresa, porque os proprietários das embarcações disseram que o atraso ocorreria entre o Natal e o Ano Novo,
e nós estávamos mobilizando pessoas para embarcar. Já tínhamos feito o budget, o orçamento e tudo. Então, nós tínhamos muito backlog e não tínhamos as embarcações ali para performar. Nós temos oscilações no segmento de etanol, que agora na entre-safra, Benedito mais do que dobra a companhia durante 5, 6 meses, né, Benedito? Quase Sim. dobra, não? Sim. 5 meses. 5 meses. E depois ele reduz. O offshore tem oscilações. O quarto e o primeiro, né? Quarto trimestre O quarto e o do ano primeiro fiscal. ele é forte na entre-safra. O offshore, ele geralmente o primeiro trimestre ele tem menos receita do que os demais semestres. A infraestrutura não tem um comportamento, ele tem um comportamento um pouco mais estável em função dos contratos mas nós tivemos uma oscilação também. A Real, nós identificamos que o primeiro e o segundo deles é sempre um pouco menor do que o terceiro e o quarto. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que à medida que a gente vai diversificando mais, o consolidado não é para ocorrer isso. O consolidado não é para ocorrer. Tivesse a Real aqui no primeiro semestre, tivesse o etanol pegando a entre-safra janeiro, fevereiro, março e abril, o mercado não teria notado essa oscilação. Então, nossa resiliência da combinação dos segmentos, ele é adequado. Uma coisa que nós temos discutido, e aí a única forma que eu vejo, o Marcelo sempre dá uma indicação do headcount que está para ser contratado e do headcount que terminou. Muitos analistas perceberam que o nosso headcount no quarto tri do ano passado estava cadente. Eles perceberam isso. Nós temos que enfatizar isso mais claramente. E uma coisa que nós temos discutido, é uma provocação, inclusive, que a gente está entre nós ainda e o Conselho, é fazer como as empresas americanas fazem. Quando você publica o trimestre, já é publicado com 30, 45 dias dentro do trimestre seguinte. Ali a gente dá um range de receita e de EBITDA. Vai ficar entre 100 e 150. Sei lá se o range seria de 50%, mas dá uma indicação de receita e de EBITDA, porque a gente já está com 45 dias dentro do próximo trimestre, dentro de um range. A gente viu essa prática nos Estados Unidos e pode ser uma coisa que a gente avance nisso, dado a complexidade que é acompanhar tantos serviços e segmentos. Isso agora, só complementando, é muito importante nas modelagens a gente sempre fazer a modelagem até o nível de lucro bruto por unidade de negócio. E aí o SG&A para baixo a gente fazer de forma consolidada. Isso ajuda muito, tá? Que vocês viram que na fala do Túlio, ele sempre departamentaliza isso, né? Ele vai cortando. Ele falou do offshore, aí ele falou da entre-safra, está falando de engenharia de integridade e inspeção, falou da Real. E essas unidades de negócio possuem tanto perspectiva de crescimento distintas, quanto também margens distintas. Então, o mix é muito importante para a gente. Então, nossa recomendação é, repetindo, até o nível de LB por unidade de negócio e depois a gente faz o consolidado. Tá bom? Acho que isso ajuda. Tá? Não, ótimo. Lembrando que aqui o Ricardo, a unidade dele, cresceu todo trimestre desde que nasceu. Então, é mais fácil modelar o Ricardo. Não, ótimo. Isso dito, assim, dada a dificuldade, né, de projetar, acho que você definitivamente a companhia é uma das tem as maiores transparências e governanças nesse sentido, porque é difícil mesmo, né? No entanto, a grande oportunidade de investir na ação foi justamente quando o mercado não entendeu, isso deu ao longo do primeiro semestre, né? Segunda pergunta, acho que diz respeito à oportunidade de crescimento inorgânico, né? Assim, a companhia claramente veio num crescente e a aquisição da Real colocou um bode na sala, que é a questão de tamanho de aquisição, né? A Real acrescentou o quê? 40%, quase 50%, né, de resultado à companhia, né? Já no primeiro trimestre, a gente viu que a capacidade de absorção
excelente, né? E a pergunta que fica é, olhando para as futuras oportunidades de crescimento inorgânico, tá? O perfil da companhia é poder fazer aquisições de qualquer tamanho, inclusive voltar a fazer aquisições bem pequenas, pontuais, ou a Real estabelecer um novo padrão ou patamar olhando para frente, e o que a gente deveria esperar é quando acontecerem as oportunidades, seriam de tamanho bem maior. Fala daqui do seu pipeline. O pipeline do seu pipeline tem as menores. Eu acho que a gente, na integridade de inspeção, a gente vai continuar olhando para empresas pequenas e médias. As pequenas por complementar portfólio e as médias por nos consolidar no mercado e dar volume também para a gente crescer a partir daí. Em que pese que ele tem empresas no pipeline dele que são maiores do que médias. Nós não vamos traçar essa régua assim, vamos em empresas maiores. Eu diria que o tamanho da Real é um tamanho que nós conseguiríamos fazer, mas dependendo do nível de alavancagem nosso, dependendo do serviço da dívida, dependendo da negociação e tudo mais, nós temos sim no pipeline empresas de portes semelhantes, que está na onda aí do Benedito, na onda do namoro aí de andar em torno da praça, né? Que o Benedito comentou. Para que isso ocorra, não falta vontade da Priner, estrutura, comprometimento de fazer acontecer, a estratégia correta, os botões e as alavancas que nós temos que apertar. É muito e sabemos onde encaixaria essas empresas maiores, mas é muito uma questão de alavancagem, capacidade de pessoas, de sistemas e de estruturar o recebimento de uma empresa de porte de 200, 300 milhões na companhia, nós temos. Mas nós devemos ter no ano que vem também empresas de porte de 30, 20 milhões, que são de serviços complementares ao que nós fazemos. E tem um ponto que a gente está entendendo ainda também, né, Túlio, que eu acho que é importante acrescentar, que além da essa barreira de entrada de certificação, uma vez que você já está dentro de um cliente industrial desse, o custo de mobilização ele é muito alto. Então, essa oportunidade que a gente ainda está entendendo isso, desse cross-sell entre as unidades de negócio, porque uma vez que eu estou lá fazendo a montagem, às vezes eu trazer o Ricardo para fazer as inspeções dentro daquele site, ela é grande. A gente ainda não está mapeando e estudando isso, mas nós vamos ter esse ganho também, né, dessas vendas cruzadas entre as unidades. Legal. Obrigada, parabéns para fazerem parte do grupo, né, e também pelas explicações. Eu tenho duas perguntas. Acho que a primeira delas eu queria entender tanto da parte do Benedito e do Daniel, quanto também do Túlio. Qual é o anedótico de como o cliente recebeu essas parcerias? Assim, como que o cliente enxergou e que tipo de feedback eles deram para vocês? E aí, um pouco avançando no processo, assim, o que já foi possível fazer junto? E assim, como é que vocês têm conseguido colocar o Welding Real, ou como é que o Welding Real tem conseguido colocar a Priner dentro da mesma mesa para negociação comercial? Você quer responder ou pode? Acho que o Benedito pode falar sobre a recepção da Raiz, hein? Acho que é o que ela está. Sim, da nossa parte, quando como o cliente estava buscando que a gente crescesse de alguma forma, havia uma expectativa. Quando nós falamos que tinha feito a parceria com a Priner, a primeira pergunta foi: quem é a Priner, né? Porque nossa área é só área de inspeção ali, a gente não tem montagem, não tem. Então a gente começamos a explicar qual era a ideia da Priner, qual era a sinergia com a Priner. Então eles receberam isso com muita tranquilidade e com esperança também, né? Nós fizemos um workshop lá na Welding, e na Priner, unidade Welding, e paralela a uma feira do setor sucoenergético, e foi muito bacana, porque a Priner levou todas as soluções que ela tinha lá e causou um bom impacto. Do ponto de vista de sinergia, a gente está tendo lá na Welding uma sinergia muito boa, além de toda essa parte administrativa, na parte de engenharia, que nós já tínhamos uma engenharia, mas crescemos muito com a Priner, né? E na parte dos ensaios especiais, que a gente não tinha, porque não tinha os brinquedinhos do Ricardo ali. E que o mercado estava muito ansioso por comprar. Então, eu estava falando com o Marcelo aqui,
a questão do marketing, né, da gente vender muito bem isso para o setor que a gente atua, porque eu tenho certeza que todo esse portfólio de serviço vai se encaixar, se não inteiro, né, uma boa parte deles. O nosso cliente gosta muito da coisa chave na mão, sabe assim? Então, acho que isso eu tenho muita esperança. Né? Ele quer um player que dê a solução completa para ele ali. Então, isso os clientes receberam muito bem isso. Acho que a maioria deles eles já enxergaram essa questão dessa sinergia entre as unidades e a possibilidade de ter um escopo mais abrangente de prestação de serviço, não pontual ali. Então, a gente sentiu muito isso dentro dos clientes da Real. Boa resposta também para a Elô. Eu tive com o Daniel lá na Vale. Tava o Daniel e o Gustavo da Infra. A Vale não precisava ter espontaneamente elogiado as companhias, mas assim, ela elogiou, mas ela não falou tanto da Prina, ela falou assim, eu espero que a Real continue sendo tão boa quanto já é. Ou seja, esse cuidado com o que vocês vão fazer nessa integração. E houve a provocação dos tickets de projetos maiores. Então, vocês sabem os tickets maiores. Então, acho que com a robustez do balanço da Priner, o capital de giro e assim como investimentos em obras maiores, eu acho que essa caixinha está destravando, né? Sim. Isso a gente comprou a Soegel, né, no passado também, ela tinha limitações econômicas na nota da Vale, isso também foi desbloqueado. Pensei que a empresa tinha uma recorrência de 15 milhões de reais quando foi adquirida, ela está fazendo 90, 80 milhões por ano. Um ano e pouco. Obrigada. E a minha outra pergunta, ela seria da parte operacional, assim. Eu imagino que 2 ou 3 anos atrás vocês me mostraram o quebra-cabeça com as pecinhas que estavam faltando e a gente vai pondo. E aí a pergunta, aproveitando que não é um super, mas assim, onde mais a gente vai, assim, talvez começar a pegar EPC indústria, né? Porque agora na mineração a gente já consegue fazer. A gente consegue ir para mineração mais delicada, tipo lítio, ouro, alguma coisa assim. Onde mais a gente pode ir? O que falta enquanto Priner? Existem muitas especializações ainda que a gente pode entrar. Eu considero muito, é um passo que nós não visualizamos isso em nenhum ano nosso planejamento, a companhia se tornar EPCista. Não acredito que isso vai ocorrer, a Prina ser um EPCista. Isso acho que não é um risco que nós estamos dispostos a trazer, mesmo porque quando nós fizemos o IPO, isso foi pergunta de investidor e nós respondemos, a gente vai honrar isso, eu acho que não é um risco que nós vendemos isso. Existe o mapeamento de segmentos na área de infraestrutura, na área do Ricardo. Ricardo, então, ele dando um spoiler aqui debaixo d'água do Subsea, e de equipamentos e de coisas na área de rocha e de solo que ainda tem um potencial muito grande de expansão, assim, tancagem, de especializações. Nós não estamos nem na metade do que nós planejamos de especializações que nós podemos trazer para esse canivete suíço que a gente tem criado, né? A Nord ali está. Eu queria complementar que, apesar de a gente parecer uma empresa generalista, na verdade nós somos um conjunto de empresas especialistas. Então, e dentro das suas especialidades tem as suas peças a serem encaixadas nesse quebra-cabeça. Então, dentro da UN Integridade e Inspeção, por exemplo, a integridade submarina é uma peça que eu estou perseguindo. A integridade na infraestrutura, quer dizer, todos os ensaios para concreto é algo que eu não tenho domínio. A nossa empresa ainda não tem domínio, mas a nossa empresa tem todo um expertise em engenharia e integridade que pode agregar caso a gente, inorganicamente, venha adquirir esse expertise complementar. Tudo bem, pessoal. Parabéns pela apresentação e principalmente pelos resultados, né? Deu para entender bastante a oportunidade, o cross-sell e tudo mais, para onde vocês estão olhando. Mas, dando um passo para trás, pensando em riscos, a gente vai entrar num período agora juros mais altos, inflação provavelmente subindo, talvez mais do que todo mundo espera. Como que vocês veem isso impactando o negócio de vocês e como que vocês veem a possibilidade de repassar preço caso a gente tenha aí digamos, uma inflação bem maior do que a gente espera? Bom, vou responder pela minha parte, né? Eu tenho uma característica muito peculiar na UN,
que é a pulverização de contratos. Então, eu devo ter 5.000 contratos, tenho atendimento de 3 dias. Então, isso me dá uma possibilidade de repassar. Eu não tenho um contrato de longo prazo que eu vou ter dificuldade de permanecer com o mesmo preço, com custos ascendentes. Eu vou estar sempre renovando os meus contratos. Eu tenho contratos de longo prazo? Tenho também, com equipes fixas. A gente tem cláusulas de reajuste anual. Se a inflação for muito alta, eu vou ter uma pequena defasagem ao longo de um período e depois isso vai ser repassado. Mas, dentro desta UN, a maior parte dos contratos são de curtíssimo prazo. Lembrando que isso aqui são 3 animais, né? As UNs eles têm comportamentos distintos, repasses de preços distintos. O Ricardo é dominante em diárias, o offshore tem muita diária, o Daniel é muito reais por tonelada e é preço por projeto. Ele não tem uma exposição ao custo como obras de 5 anos, 4 anos. A infraestrutura tem um comportamento parecido com a da montagem. SI tem a locação dos andaimes, que são também mais insensíveis a isso. Eu diria o seguinte, o que acontece é que todos os nossos concorrentes teriam o mesmo problema. E todos eles também teriam que subir preço. Então, provavelmente, licitações feitas, novos projetos feitos num ambiente inflacionário maior, os preços todos irão subir. E os clientes é que pagarão valores mais altos. E pensando nessa questão também da inflação nos custos, que ela é óbvia, né, e já foi respondida, tem uma questão mais ampla que é importante a gente também analisar, que é o seguinte: a TIR de todos os nossos investimentos, sejam eles CAPEX ou os inorgânicos, são muito atrativas. Então, isso cria uma certa proteção adicional a essa questão também, né? Então, tem a questão dos custos, mas também do retorno sobre investimento da nossa alocação de capital, né? Por isso que ela é feita com tanto cuidado aqui na companhia, né? A gente, sempre que tem que fazer um investimento, obviamente, seja ele inorgânico e os orgânicos também, a gente esquadrinha isso aí com uma mão bastante apertada para garantir o retorno sobre o investimento. Senão, o dinheiro fica no caixa para ajudar na liquidez imediata da empresa e não é colocada no negócio. Tá? Legal, obrigadão. Só um follow-on, pensando numa pior ainda, maior de cenário, que as empresas, obviamente vocês têm exposição a empresas gigantescas, exportadoras, melhores do Brasil, mas digamos que essas empresas atrasem um pouquinho os projetos, como que é a exposição de vocês a isso e dá para segurar isso de alguma forma? Obviamente tem vários contratos com várias empresas, então você já tem uma diversificação aí que ajuda nesse caso. Mas, digamos, um negócio mais macro, sei lá, uma crise macro, Dilma de novo, que todo mundo pare um dia e dê um passo atrás e fala, vamos esperar um pouquinho. Como que isso impactaria vocês? Aí o que vai acontecer, a gente vive dominantemente manutenção, né? A parte de brownfield e de greenfield, eu acho que nem no período de sossegou. Se intensifica, né? Uma hora que no momento de positivo da economia, os CAPEX, todo mundo sai para investir, dobrar a produção, aumentar, melhorar. E nos momentos, a gente passou por isso no passado, que aí a gente começa a ter a estratégia de talvez mais contratos com ticket médio menor, mirando esses contratos de brownfield, que aí são as obras que, em alguns clientes, eles chamam de obras correntes, que são projetos ali que esses ativos industriais eles têm uma questão também de que a paralisação deles gera um custo muito alto. A paralisação deteriora o ativo. Muitas vezes eles acabam perdendo e no momento que ele vai retornar, o custo é mais alto. Então, muitas vezes eles optam por manter ele mesmo com a produção. Às vezes não está nem exportando, mas está estocando material, ele produz. E nisso gera essa recorrência de serviços de manutenção. Eu acho que principalmente também por essa pluralidade de escopos, que a gente tem uma tendência assim, o país não vai parar todo. Ele pode, um setor ser mais afetado que o outro. E a gente, estando abrangendo, estando em todos os setores, que é o que a gente está inserido hoje, como grupo, eu acho que a gente passa melhor por essa fase.
Assim, numa crise como essa daí, as exportadoras ficam felizes, porque o dólar vai lá para cima e eles até intensificam alguns investimentos. Fica com custo caixa, em bate, reais caixa. e a receita dominante em dólar. Durante o Covid e durante a Dilma, bom, eu estava na companhia durante as duas ondas. Foi difícil, mas nós não tivemos... O offshore não parou, a infraestrutura não parou, e nenhum projeto de infraestrutura parou. Isso foi o que mais nos motivou a entrar em infraestrutura, foi isso. Durante o Covid, obras de metrô, estrada, rodovia, ferrovia, nada foi interrompido. Nada. O offshore reduziu o número de pessoas, mas não interrompeu nada. E... Nosso maior crescimento foi nesse momento, Ah, quando a o gente seu ficou maior crescimento estruturando. ficou Coincidentemente, estruturando. a gente passou aquele Então, período todo estruturando. eu acho que viver... Quando foi, veio o Covid. E, Ser graças a empresário Deus, no Brasil, o Brasil é dado problema. Não é um problema, ele é um dado do problema. Tem essas oscilações. Eu acho que a gente nunca discute, não tem muito problema com os cenários futuros, não. Eu estava comentando no início, a gente caminhando para o final, o Brasil não tem problema de falta de projeto, gente. Não tem. A qualquer horário que vocês estiverem trabalhando, indo para o trabalho, voltando, tenho toda a certeza que tem projetos de etanol, papel, celulose, siderurgia, mineração, infraestrutura saindo. A qualquer instante. Uns mais, outros menos. Na semana tem vários, aí diminui. Nós temos zero problema de projeto nesse país. E temos zero problema de clientes bons. Temos empresas exportadoras de excelente qualidade. Então, eu acho, por mais crítico que todos nós sejamos, principalmente nesse fórum, da política fiscal brasileira e tudo mais, felizmente o Brasil tem uma resiliência para os segmentos nos quais nós atuamos, e nós temos resiliências para os serviços onde nós atuamos, que nos dá segurança de que a gente vai continuar adicionando valor na companhia. Eu lembro que nós já passamos pela crise lá de 2014, 2015, depois veio a pandemia. Eu nunca vou esquecer, né? Eu gosto de entender o futuro interpretando um pouquinho do que aconteceu no passado. Na pandemia, a receita da companhia ela caiu no segundo trimestre de 2020 e depois nós passamos 10 trimestres seguintes crescendo rapidamente a receita da companhia. Então, quer crise maior do que a pandemia, né? Então, a pandemia aconteceu esse comportamento, né? Muito similar ao que aconteceu agora, né? Teve um semestre de queda e agora a gente está recuperando. Então, eu acho que uma das maiores proteções que a companhia tem, como o Túlio já bem enfatizou, o Ricardo também bateu muito nessa tecla, né? É a qualidade das nossas pessoas, né? E eu tive a oportunidade de ver aqui presencialmente a qualidade das pessoas da Real quando eu estive na Real há 3 semanas atrás. Conversamos com mais de 100 pessoas lá. Caramba, gente, pode vir a crise que vier. A Priner, ela vence crises. A Priner, a gente olha a história e vê isso acontecendo. E quando a gente olha as empresas que a gente trouxe para dentro do grupo, elas também, quando estavam sozinhas, fora desse grupo de especializações que nós temos hoje aqui no grupo, elas venceram crises. Tem empresas com 25 anos, empresas com 25, 27. 30 anos, e é isso aí. Tá? Nós hoje temos essa confiança. Tá? A história conta isso. Eu queria complementar só que a gente tem uma exposição muito grande ao universo da manutenção. Na nossa unidade de integridade, não existe projeto a ser adiado. Existe o cliente ficar atrasado com as inspeções periódicas que ele precisa fazer. E quando ele faz isso, ele fica naturalmente muito exposto e vulnerável. Então, assim, existem oscilações pequenas que podem adiar embarques de um trimestre para o outro. Isso pode machucar a nossa rentabilidade, ela oscila um pouquinho. Mas, no longo prazo, se você pensar no óleo e gás, por exemplo, o número de projetos que poderiam ser adiados, que são os novos FPSOs chegando, eles não estão no meu horizonte de manutenção. Então,
Então, eles vão chegar e eles vão adicionar aquele parque industrial mais equipamentos a serem manutenidos e inspecionados. Mas se ele atrasar um ano, o meu mercado ele continua gigantesco. É 1 FPSO, são 10, 15 FPSOs a mais num universo de 100 ativos de produção. Então, assim, o parque industrial já é tão grande, o universo de manutenção que a gente está exposto é tão grande, e a gente está vivendo aí um boom de construção de plantas de papel celulose, as plantas de E2G, não sei se o Benedito quer complementar, que no mundo Raizen são plantas novas a serem construídas já com planos de inspeção para serem adicionados ao nosso mercado. Então, isso realmente não é algo que tira o meu sono. Assim. Só dizendo que a gente não é só etanol, hein? Tem açúcar. Isso não ficou claro. Açúcar, gás, energia. Tá? Eólico. A gente fica torcendo com uma crise lá na Índia para É. vender açúcar doidado. E as plantas hoje estão preparadas para fazer qualquer um dos dois produtos. Né? Bom, chegamos no prazo. Tenho como agradecer mais a presença de vocês, as perguntas, o interesse, a confiança. A Priner é um espelho da confiança de vocês. Um assunto que a gente sempre trata entre nós é o quanto nós temos que honrar o capital a nós confiado. A gente olha o nosso IPO e fala, poxa, a gente conseguiu fazer IPO de uma empresa que só montava andaimes e fazia pintura. Pense na confiança que o mercado teve que ter para nos confiar esse dinheiro e falar, ok, cara, você está aí montando andaime, fazendo pintura, você vai fazer mais do que isso, e confiar esse recurso para a gente. Então, nós nunca vamos esquecer essa confiança que nos foi depositada. Nunca, nunca. O que é comprometido e combinado conosco é combinado para sempre, nós vamos entregar. Então, obrigado pela confiança de vocês em cada um de nós. Obrigado, Benedito, pela confiança em nos confiar a tua filhota. Obrigado, Daniel, por nos confiar a tua filhota também. Manda um abraço para o Oswaldo. E obrigado, Ricardo, Marcelão, Aline e Priscila pela organização. Que bom que vocês vieram, gente. Boa tarde.